Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com essas palavras nós começamos esse novo dia. Muito bom dia para você. E logo agora pela manhã faça um pedido a Deus que visite o teu lar, visite a tua vida e que nesse encontro que nós teremos nesse momento com ele, a nossa vida venha a ser ricamente abençoada pelo Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 103, o verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Salmo 103, o verso 13. Deus, de fato, age conosco como um pai, se compadece de todas as nossas necessidades. Ele supre tudo aquilo que de fato nós precisamos, mas Ele espera que os seus filhos o amem, o respeitem, o temam e vivam uma vida de amor, de reconhecimento para com a sua pessoa. E nessa manhã, nossa atitude, logo nesse primeiro horário, nós estamos expressando para Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós o tememos e queremos viver na sua companhia para todo sempre. A cada manhã, logo às 6 horas da manhã, nós dedicamos esses momentos para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Tenho certeza que outras pessoas o fazem no decorrer do dia, mas peço a Deus nessa manhã, nesse horário, que abençoe você. Convido você nesse instante a ter nas mãos a palavra de Deus, a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, o verso 1 e o verso 2. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Ao retornar Davi do território dos filisteus, porque os príncipes filisteus não aceitaram que Davi lutasse a sua batalha, de fato, a mão de Deus estava conduzindo a vida de Davi, porque nem mesmo Davi teria condições de lutar contra o seu próprio povo. Se lutasse, ele estaria lutando contra Saul, ele estaria lutando contra Jonatas e tenho certeza lutaria contra seus próprios irmãos de sangue que também poderiam estar envolvidos naquela batalha. Mas ao voltar para Ziclag, Davi se depara com uma cena que imagino que jamais gostaria de ter vivido. Os amalequitas levaram as suas esposas, seus filhos, seus bens e deixaram a cidade de Ziclag completamente destruída. Os soldados de Davi que estavam ao seu lado choravam como se fosse uma criança. Você já esteve no fundo do poço? Você já viveu alguma situação que lhe deixou completamente destruído? Já praticou algo que depois de ter praticado teve um arrependimento profundo, amargo e triste? Esta era a situação de Davi e dos seus soldados. Davi espiritualmente estava vivendo o seu momento mais depressivo. Você pode observar que nos textos que nós temos estudado, nós não vemos Davi falar de orar. Nós não vemos Davi falar de buscar a Deus. Nós não vemos um Davi voltado para o Senhor, mas vemos Davi viver intensamente os seus dias, preocupado com as lutas, preocupado com os seus afazeres, preocupado com o que levaria de alimento para sua casa, mas uma comunhão com Deus já não mais existia. No terceiro dia, ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados se deparam com toda essa destruição. Tinham percorrido uma distância de 128 quilômetros, tinham ficado fora de casa aproximadamente 10 dias, e ao retornar a Ziclag, tiveram que usar mais um dia para refazer as suas forças para que pudessem ir em busca dos amalequitas. Mas no momento em que eles saíram do território dos filisteus e estavam vindo para Ziclag, mas um grupo de soldados da tribo de Manassés se uniu a Davi, e ele agora tinha um grupo de soldados um pouco maior do que 600 soldados para que pudesse ir em busca dos amalequitas que tinham levado as suas esposas, seus filhos e todos os seus bens. Na ausência de Davi e os seus soldados na cidade de Ziclag, ela se tornou vulnerável. Crianças e mulheres sem ter nenhuma proteção, isso fez com que eles ficassem vulneráveis aos ataques dos amalequitas. Os amalequitas eram traiçoeiros, sabedores que Davi e os seus soldados estavam no campo de batalha e eles aproveitaram esse momento para atacar a cidade de Ziclag.
Os amalequitas, de uma forma traiçoeira também, quando o povo de Deus saiu do cativeiro do Egito, eles atacaram os israelitas pelas costas, matando as crianças e mulheres. Nesse momento, mais uma vez, eles repetiram o seu comportamento. Embora espiritualmente Davi estivesse vivendo o seu momento mais depressivo, mas mesmo assim a mão de Deus estava sobre ele. Deus o amparava. Deus o protegia. Embora os amalequitas tivessem levado todas as pessoas, mas eles não tinham planos de matar ninguém. Os seus objetivos era vender alguns e escravizar outros. Creio que nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Embora Davi tivesse necessidade de fazer incursões, se envolver no trabalho para trazer o pão de cada dia para a sua família, Davi agiu de uma forma negligente. Ele deixou as suas esposas e os seus filhos de uma forma vulnerável. Na luta diária para conquistar o pão, ele deixou vulnerável aquilo que era mais precioso, que era a sua família. Eu e você, nessa manhã, nós precisamos parar para refletir como nós temos cuidado dos nossos familiares. É o nosso maior bem, é o que de mais precioso o Senhor nos concedeu. Se nós ganharmos o mundo inteiro, se nós enriquecermos, mas perdermos a nossa família, de nada valeu ganharmos toda a fortuna. Nós podemos ser heróis fora de casa, como Davi era, mas se não formos heróis dentro da nossa casa, de nada adianta matarmos um gigante lá fora, se não vencermos as nossas batalhas dentro da nossa própria casa. Por isso que nessa manhã nós precisamos parar para refletir como que nós temos usado o nosso tempo, o quanto temos investido na nossa família, o quanto nós temos trabalhado para fazer com que os nossos laços familiares cada vez mais se fortaleçam. A família é o maior bem que Deus pode conceder a um ser humano e nós não podemos menosprezar essa bênção do Senhor. É a razão pela qual os soldados de Davi, após esse desastre, eles tentaram apedrejar a Davi. O coração daqueles homens não podiam suportar tamanha dor, embora soubessem da capacidade da bênção de Deus sobre Davi, mas eles sabiam que Davi não tinha dado a devida atenção para as suas famílias. E o estado de desespero era tamanho que eles pensavam que apedrejando a Davi iria amenizar a dor que eles tinham no coração. Eu não sei se nessa manhã tenho falado para alguém que tem vivido momentos de desespero como aqueles homens. Choravam, se debruçaram ao chão e não sabiam o que fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Davi se refugiou no Senhor. Diante da situação que estava vivendo, ele sabia que a única saída era recorrer aos pés do Senhor. E é o que Davi faz. Reanimou-se no Senhor. Procurou Abiatar e pediu para que consultasse a Deus para saber qual era a vontade de Deus. Veja como Deus trabalha para resgatar um filho. O Senhor permitiu que os seus familiares fossem levados para que Davi sentisse a necessidade de se debruçar diante os pés do Senhor. E é nesse instante que Davi volta a ser aquele homem de Deus, um homem de oração, um homem que consultava a Deus antes de fazer as suas investidas. Enquanto seus soldados estavam buscando um bode expiatório para apedrejar, para julgar a culpa, Davi se refugia no Senhor, assume a responsabilidade, recobra as suas forças, reanima os seus soldados e vai em busca dos amalequitas. Após consultar ao Senhor, Deus promete vitória para Davi e os seus soldados. Reanimados, fortalecidos, depois de ouvir a voz do Senhor, eles vão ao encalço dos amalequitas. Os amalequitas estavam a sua 3 dias de viagem, mas ao lado do Senhor nada se torna impossível. Quando nós estamos seguindo as orientações de Deus, tudo o que nós fazemos ao lado do Senhor se torna possível. 1 Samuel, capítulo 30, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Ao lado de Deus, as nossas batalhas se tornam possíveis. No 3º dia, Davi se depara com os amalequitas acampados. Eles estavam festejando porque com ímpeto tinham atingido o território de Judá e a cidade de Ziclag, e era um momento para celebrar as suas conquistas. Mas foi nesse momento que Davi, com os seus soldados, chegou e matou a todos. Apenas 400 jovens amalequitas fugiram montados nos seus camelos, mas nenhuma pessoa da família de Davi e dos seus soldados perdeu a sua vida, e Deus permitiu
que Davi e os seus soldados reconquistassem tudo o que era deles. Veja como um homem segundo o coração de Deus deve proceder após uma batalha, após uma vitória. Muitos, após uma batalha, ao alcançarem a vitória, poderiam atribuir a vitória à sua capacidade, à sua condição física ou à sua estratégia e inteligência militar. Mas Davi não age dessa maneira. Davi atribui a Deus. Davi reconhece que a mão de Deus estava sobre a sua vida. Davi, na verdade, acreditava na bênção de Deus sobre ele e sobre os seus familiares, e era dessa forma que ele se voltava para o Senhor. Creio que nessa manhã, eu e você, nós precisamos lutar com Deus no campo da oração, no campo espiritual, cobrando de Deus as bênçãos que Ele prometeu sobre a nossa vida. Se Ele prometeu abençoar a nossa família, nós precisamos advogar essa bênção das mãos do Senhor. Se Ele protegeu estar ao nosso lado em todo momento da nossa trajetória, nós precisamos advogar e cobrar de Deus essa bênção sobre a nossa vida. Nós precisamos lutar com Deus, interceder pela bênção dEle sobre a nossa vida, para que nós consigamos viver uma vida feliz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 30 do livro de 1 Samuel, nós precisamos, para refletirmos em alguns pontos, primeiro deles, nós precisamos ser muito fortes fora do nosso lar, no nosso trabalho, no dia a dia, para trazermos o pão de cada dia para a nossa casa. Nós não podemos nos esquecer, nós precisamos também ser heróis de guerra dentro da nossa casa. Se nós alcançarmos as maiores vitórias fora do nosso lar, mas se perdermos as batalhas dentro da nossa casa, de nada adiantou vencermos lá fora se fracassarmos dentro do lar. Eis a necessidade que temos a cada dia de buscarmos ao Senhor para vivermos uma vida. Diante dos problemas que nós enfrentamos na vida, jamais se esqueça, nós precisamos agir como um homem segundo o coração de Deus. No momento mais difícil da sua trajetória, após perder a sua esposa, os seus filhos, Davi se refugia no Senhor. Não havia um braço mais seguro para que ele pudesse se refugiar do que nos braços do Senhor. E é em Deus que Davi recobra as suas energias para que possa ter condições suficientes para ir em busca da sua família que estava sob custódia dos amalequitas. Se nós pensamos que não ter tempo para Deus, nós estamos ganhando tempo para a nossa vida, é a maior loucura que nós podemos fazer nessa terra. O maior tempo que nós podemos ganhar é o tempo que nós investimos para ficarmos ao lado do Senhor. As outras coisas são secundárias. Davi teve que aprender essa triste lição no momento mais difícil da sua história, da forma mais difícil na vida de um ser humano. Foi perdendo a sua esposa e os seus filhos que ele aprendeu que deve primeiramente buscar ao Senhor, consultar ao Senhor antes de fazer qualquer outra atividade. Por isso que nessa manhã o meu pedido a Deus é que Ele nos tome nas suas mãos, que Ele guie a nossa vida, que a cada dia nos faça mais fortes no Senhor e nos conceda a vitória de um dia podermos estar na sua companhia, ao lado dos nossos familiares, vivendo com Deus para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.